Caros alunos, boa noite. Vamos dar sequência, à nossa aula no dia 14/4/2020. Nós comentamos na aula passada a respeito de como fazer a divisão da instalação elétrica e criar o quadro de cargas. Então, o próximo passo dentro de um projeto de instalações elétricas é nós inserirmos agora onde ficará o quadro de distribuição. Então, em qual ponto deve-se ficar o quadro de distribuição e quais conceitos normativos que um quadro de distribuição deve possuir. Então, o quadro de distribuição é o centro de distribuição de energia de toda a instalação elétrica. Tá? Então, a gente pode observar que o quadro de distribuição é onde nasce todo o circuito de umidificação, onde se ramifica todo o circuito de umidificação. Se nós fôssemos comparar ele com o circuito elétrico como o corpo humano, seria o nosso coração e os circuitos, a ramificação das veias para cada órgão. Então, este quadro recebe todos os condutores que vêm do medidor. É neste quadro que estão os dispositivos de proteção. Quando a gente fala de dispositivos de proteção, são os nossos disjuntores. E este quadro que parte os circuitos que vão alimentar todos os equipamentos existentes na instalação elétrica. Quadro de distribuição. Então, o quadro de distribuição ele deve conter o barramento de terra, ele vai conter o barramento de neutro. Geralmente não é obrigatório o uso do dispositivo diferencial residual, que é a proteção contra choque, que a gente vai explicar em próximas aulas. Mas a princípio, não vamos considerar o DR como proteção geral de um circuito, não, com relação à seletividade. Depois eu vou explicar o porquê. Aqui vamos imaginar que seja um disjuntor geral, tá? Então eu tenho um disjuntor geral, o barramento de cobre e a distribuição. Então deve ser, nós temos o barramento de ligação das fases, os disjuntores, e vocês vão observar que cada barramento tem o seu condutor neutro para respectivo circuito. A mesma coisa com a proteção, com o terra. Como que deve ser a montagem de um quadro de distribuição? Olha, a NR10 e a NBR 5410 geralmente ela nos orienta com relação a como devem ser os quadros de distribuição. Então, a gente tem que ter acessibilidade de todos os componentes instalados. Então, é importante, se vocês observarem aqui na figura, olha, o barramento ele fica protegido mesmo quando você abre o quadro de distribuição. Ele tem que estar protegido. Por que isso? Nós não podemos fazer com que as pessoas fiquem expostas às barras, aos barramentos, a parte viva do quadro de distribuição. Então ele sempre tem que estar envolvido em operação de ligar e desligar, a manobra desse disjuntor, e não pode estar acessível aos barramentos. Identificação de placas e etiquetas. Então todo o circuito, todo disjuntor aqui tem que estar com o seu respectivo circuito identificado. Então quando você colocou lá no seu quadro de cargas que o circuito 1 é a iluminação das salas e quartos, aqui tem que ter uma etiqueta indicando circuito 1, iluminação de salas e quartos. Quando você identificou o circuito do chuveiro, então esse disjuntor aqui tem que ser identificado, circuito 5, circuito chuveiro, ok? Independência dos componentes, interferência prejudicial. Os quadros de distribuição eles devem ficar em locais de fácil acesso. Geralmente as pessoas tendem a esconder o quadro de distribuição. O quadro de distribuição sempre deverá ficar em local de fácil acesso. Espaço reserva. Então, a gente já havia falado, no preenchimento do quadro de cargas, sempre a gente tem que estar prevendo um aumento de demanda, um aumento da instalação elétrica. Então a gente sempre coloca um disjuntor de reserva. Então, voltando, sempre é importante a gente ter um quadro de distribuição onde que os circuitos e os disjuntores sejam identificados.
Em alguns locais a gente costuma pedir para vir um porta-documento ou colar aqui atrás o quadro de cargas e o diagrama unifilar, ok? Facilitar a manutenção do eletricista. A NBR 5410 ela coloca a quantidade de circuitos que deve ser reserva. Então, até 6 circuitos, né? Eu tenho até 6 disjuntores no quadro, 2 tem que ser reserva, tem que deixar um espaço mínimo destinado a 2. Então, se é 6 circuitos que eu preciso de uma edificação, meu quadro de distribuição tem que ter espaço para 8, 6 mais 2. Se eu tenho aqui de 7 a 12 circuitos, eu tenho que deixar um espaço para 3. Então, se deu 7, soma 3, se deu 8, soma 3, se deu 9, soma 3, até 12, sobra 3. De 13 a 34 e acima de 30, você vai usar 15%, tá? Você vai multiplicar o número de disjuntores por 15. Então, isso é importante porque a gente sempre observa que os quadros de distribuição de uma edificação, as pessoas adquirem novos equipamentos. Sempre adquirem novos equipamentos, sempre é necessário fazer uma ramificação e energização de um novo equipamento, de uma instalação nova para um novo equipamento. Então é importante prever, segundo a 5410 e seguindo a 5410, os espaços reservas para os disjuntores. Quadros de distribuições dentro da norma. Então vocês vão observar que os quadros de distribuição dentro da norma, a gente encontra o barramento terra, nós temos aqui o barramento de neutro, nós temos aqui um disjuntor geral, esse disjuntor aqui ele é um disjuntor caixa moldada, nós temos aqui o barramento protegido, olha, com uma proteção em acrílico, nós temos que cada circuito, olha, uma plaqueta de identificação, tá? Uma plaqueta de identificação. Então, essa é a maneira de se instalar um quadro de distribuição que permita o quê? Facilidade e manuseio dos disjuntores. Eu quero deixar bem claro aqui, muitas vezes a gente vê em locais, as pessoas utilizam o próprio disjuntor para ligar e desligar circuitos. Exemplo, iluminação da área externa de um galpão. Vai lá no disjuntor, liga e desliga todos os dias para poder fazer ligar essa iluminação. Isso é errado, tá? A função do disjuntor não é para funcionar como comando de dispositivos. Ele tem a função de comando, mas para a proteção do circuito. Ele só vai atuar somente quando houver sobrecarga e curto-circuito, e não pela necessidade de eu ligar e desligar um motor, de eu ligar e desligar um circuito de iluminação. Então essa não é a função do quadro dos disjuntores do quadro de distribuição. A gente pode observar, olha, um quadro de distribuição mal feito. Pensa bem os barramentos aqui, olha, soltos, barramento solto, cabos passando, não há proteção dos barramentos de fase, tá? Então, são quadros, são fora de padrão. Não existe identificação. Você chega aqui, você não sabe qual circuito que é, né? De qual circuito se trata. Então é um pouco complicado esse cenário. A gente vê muito isso nas edificações aí que a gente vem acompanhando e inspecionando, tá? Situações meio que sim, tristes. Eu vou abrir uma foto aqui depois de uma quadro de distribuição de um local que eu fiz uma inspeção elétrica recentemente e a gente se assusta da forma que foi feito, tá? Quadros de distribuição. Os quadros de distribuição devem ter uma placa de advertência, né? Segundo a 5410, os quadros devem ser entregues com a advertência indicada na figura, qual pode vir à fábrica ou ser fixada no local da obra. Esse especificado material de advertência deve ser feito que exigem que ela não deve ser facilmente removível, tá? O que vem essa advertência? Quando o disjuntor ou fusível atua desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser sobrecarga ou curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinais de sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente, de maior amperagem. Não existe o termo amperagem, né? De maior corrente. Simplesmente, como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer antes a troca de fios e cabos elétricos. Então, o que quer dizer com isso?
eu estou tendo um problema de desarme constante na minha casa, no circuito do chuveiro. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o disjuntor e substituir por um valor de corrente maior? Se ele é 40, não vou passar por um de 50, que ele não vai desarmar. Então não é isso que deve ser feito. Você vai ter que fazer uma análise entre a potência do equipamento, ou seja, do meu chuveiro, e o valor da seção nominal dos cabos. Que somente a partir desses dois parâmetros a gente possui a capacidade de estar dimensionando o disjuntor, que é matéria para próximas aulas. Então, novamente, quando eu tenho desarmes constantes em uma instalação elétrica, o motivo geralmente é sobrecarga, ou seja, quando eu falo sobrecarga é que os condutores elétricos estão sofrendo aquecimento. Se eles estão sofrendo aquecimento, provavelmente a sua instalação elétrica tende a pegar fogo se esses disjuntores não desarmarem. E você nunca deve substituir simplesmente por um disjuntor de corrente maior sem antes avaliar a potência do equipamento e a seção nominal do condutor. Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos, o dispositivo DR. Então, o que vem a ser isso? Geralmente, quando há uma falha, o DR fica desarmando, as pessoas vão lá, bypassa ou retira. O DR, gente, é um dispositivo diferencial contra choque, tá? Eu vou falar isso ele já na próxima aula, que a gente já está comentando com bastante frequência em DR, e a gente vai falar com ele na próxima aula a questão da sua funcionalidade e aonde deve ser utilizado de acordo com a 5410. Então, e mesmo em caso de desligamento sem causa aparente, se o desligamento forem frequentes, principalmente as tentativas de religar a chave não tirar o êxito, isso significa muito provavelmente que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificados e corrigidos por profissionais qualificados. A desativação ou remoção dessa significa a eliminação da medida protetora contra choques elétricos e risco à vida humana para os usuários da instalação. Então, observem, gente, não deve ser retirado os quadros de distribuição, os DRs, tá? A gente não deve fazer isso. Tá tendo desarme, tem que se identificar o erro e não eliminar o mal com a raiz. Então a gente comentou o quadro de distribuição, a quantidade de circuitos instalados. Aí a gente comentou, eu cheguei a passar um vídeo para vocês falando, né, a questão do aspecto econômico e a versatilidade do quadro de distribuição. O local do quadro de distribuição sempre tem que ser de fácil acesso, como eu comentei alguns minutos atrás. As pessoas geralmente instalam o quadro de distribuição em local para se esconder. Eu coloco ele dentro de um armário da cozinha, eu coloco um quadro por trás dele, e não é bem isso. O quadro de distribuição ele tem que estar de fácil acesso. Hoje, vários fabricantes, como a Pial, a Siemens, a Tigre, fabricam quadros de distribuição com aparência estética muito boa. Então vocês podem estar adotando um quadro de distribuição e ele fica aparente. Quando eu falo aparente, ele é embutido na parede, porém a tampa aqui, olha, você não precisa de colocar um quadro em cima dele ou arrastar um móvel aqui para dentro para poder ter acesso. Você tem que ter facilidade, em caso de emergência, ter acesso aos disjuntores, tá? E aonde a gente deve colocar o nosso quadro de distribuição? Aonde que deve se colocar o quadro de distribuição? Numa edificação, tá? Então, geralmente o quadro de distribuição as pessoas pensam em colocar o mais próximo do padrão de entrada, ou seja, do relógio lá da CEMIG, do meu medidor, ou em um local aleatório. Mas existem parâmetros para a gente poder fazer de forma matemática o posicionamento desse quadro de distribuição. Por prática e vivência, eu percebo que os quadros de distribuição geralmente eles ficam centralizados dentro de uma casa, dentro de uma edificação, no local onde ele possui o maior número de cargas, o mais próximo do maior número de cargas. E se a gente pensar em casa, né, se a gente está falando de instalações eletroprediais,
Dentro de uma casa, quais são os locais onde se concentra maior cargas? Se concentra o chuveiro elétrico e se concentra a cozinha. São os locais onde possui maior carga. E você geralmente vai colocar próximo desses ambientes, tá? Bem próximo desses ambientes. Por quê? É interessante você colocar. Se você tem uma potência elevada de um equipamento, é necessário que você possua uma seção nominal do condutor. Então, quanto maior for a distância que você colocar esse quadro de distribuição da maior carga, provavelmente você vai ter um custo maior relacionado a cabeamento, tá? A infraestrutura de cabeamento do seu circuito de edificação. Então, sempre a gente tenta posicionar o quadro de distribuição no local de maior cargas da edificação. Então, os quadros terminais e quadros não devem ser localizados no centro de carga, tá vendo? Olha, quando a gente fala centro de carga, é o local mais próximo da instalação e deverá ser definido como ponto da região onde concentram as maiores potências. Por que no centro de carga? Razoável economia dos condutores, como nós já havíamos explicado, uma vez que serão reduzidos os comprimentos de circuitos terminais, reduzindo em consequências quedas de tensão e possivelmente a seção nominal dos condutores elétricos. E como nós fazemos isso? Tá? Então, vamos imaginar, né, a gente tem uma planta aqui de um galpão onde eu quero identificar o meu quadro de distribuição, aonde ele vai ficar. Eu pego essa planta, né, da minha edificação, dos locais aonde ficar as minhas cargas. Então aqui eu tenho lâmpada, motor M1, motor M2 e as minhas tomadas. Olha, TI, tomada 1, tomada 2, tomada 3, tomada 4 e traço o comprimento. Eu tenho que imaginar que aqui é o eixo Y e aqui meu eixo X. Então eu vou plotar isso em um plano cartesiano, tá vendo? Olha, eixo Y e eixo X. Então aqui eu tenho a largura da minha edificação, tá? E aqui eu tenho o comprimento dela plotada no plano cartesiano. O que eu faço? Eu crio uma tabela onde para cada carga eu vou verificar em qual ponto ela está. Vamos imaginar o motor M1, eixo X 7, eixo Y 5. Então a gente vem aqui no motor M1, olha, eixo X 5, tá vendo? Mais ou menos aqui no 5, mais ou menos no 5, e o eixo, no eixo Y, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, nesse ponto de carga, né, dentro do plano cartesiano. Então, se nós observarmos aqui o slide, o próximo slide, olha, eixo X7, eixo Y5, ó, eixo Y5, eixo X7. Vamos imaginar aqui agora, vamos fazer para o motor M2, olha, o M2, ele está mais ou menos, ó, próximo depois do 16, ok? Então a gente tem aqui para esse eixo, ó, provavelmente a gente deve estar pensando que ele deve estar em X em 17 e em Y esse motor deve estar em 10. Vamos ver a nossa tabela. Ó, M2 17 e 11, ok? Tomada T1, vamos imaginar a tomada T1, aonde que ele está? A tomada T1. Aqui, ó, na próxima, essa figura aqui às vezes fica mais interessante, olha. Para cada resultado, olha, tá vendo? O tracejado está indicando a projeção da tomada T6 no eixo Y e indicando a projeção dela em X. Então, se a gente for lá em T5, provavelmente a gente vai estar em 25 em X e em 7 em Y. Então, lá, tomada T5, olha, tomada T5, ó, 25 e 8. Então,
vocês vão pegar cada uma dessas cargas e projetar, né? Pegar sua planta baixa e projetar essas cargas no plano cartesiano. Depois que é feito isso, a gente vai fazer o que a gente chama de uma média ponderada. O que é essa média ponderada? Eu vou pegar a potência S1 e multiplicar pelo valor de x1. Vou pegar a potência S2 e multiplicar pelo valor de x2. E assim com todas elas. E vou somar todas as potências que foram consideradas aqui em cima. Então, se o S1 é 100 VA e o ponto de plano cartesiano foi 10, então 100 vezes 10, mais se S2 é 1000 e no eixo X está como 2, então vai ser 1000 vezes 2. E vou fazer assim com todas. E embaixo eu vou somar todas as potências. Para o eixo Y, eu faço a mesma coisa, só que em vez de utilizar a coordenada x do x, eu vou usar a coordenada do y. Faço toda o meu cálculo aritmético e faço a soma de S1 mais S2. O que eu vou ter aqui? Olha, eu vou ter essa solução vai me dar a coordenada em x e essa solução vai me dar a coordenada em y. Então vou ter duas coordenadas aqui, uma em x e uma em y. Esse valor vai ser aonde eu vou colocar o meu quadro de distribuição. Olha, eu achei nesse cálculo se achou no y 8,5 e achou 14 no x. Então eu vou traçar uma linha nesse ponto, uma linha nesse ponto, aonde essas linhas se coincidem será o meu quadro de distribuição. Então aqui está a localização ótima para o quadro de cargas. Ele vai atender, né, de uma forma bem econômica a localização desse quadro. Tá? A localização desse quadro. Nós vamos fazer isso juntos dentro do nosso sistema online. Bacana? Pessoal, esse recado que eu tenho por hoje, para essa videoaula, e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Um abraço para vocês e boa noite.